As 10 pragas do Egito, a verdade que poucos conhecem. Imagine um cenário em que o céu se escurece, a terra geme e eventos sobrenaturais abalam os fundamentos do mundo. As 10 pragas descritas no Apocalipse são símbolos poderosos do juízo final, um lembrete intenso do poder e da justiça divina. Essas pragas não são meramente desastres naturais, mas manifestações diretas da ira de Deus sobre uma humanidade que persistiu em sua rebelião. Neste vídeo, vamos conhecer o significado de cada uma dessas pragas, como elas estão relacionadas ao fim dos tempos e o que podemos aprender com essa história. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa repleta de mistério, simbolismo e lições profundas que ecoam até os dias de hoje. Você está pronto para entender o que as Escrituras revelam sobre o destino da humanidade? Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. A primeira praga do Egito, a água transformada em sangue. Deus mandou Moisés e Arão transformar as águas do rio Nilo em sangue, porque o faraó se recusava a libertar o povo de Israel. Isso fez com que o rio, que era essencial para a vida dos egípcios, ficasse inutilizável, os peixes morressem e o cheiro fosse insuportável. Essa praga foi um ataque direto aos deuses egípcios associados ao Nilo, como Hapi, o deus da inundação, e Osíris, cuja vida simbólica estava ligada ao rio. Deus demonstrava sua supremacia sobre as divindades do Egito, mostrando que ele é o único e verdadeiro Senhor da criação. A água em sangue também simboliza juízo e morte, anunciando o início de uma série de catástrofes que desafiariam a rebeldia humana contra Deus. A segunda praga do Egito, a invasão de rãs. Deus enviou uma praga de rãs para cobrir todo o Egito, porque o faraó continuava a não libertar o povo de Israel. As rãs saíram dos rios, lagos e tanques e invadiram as casas, camas, cozinhas e até os pratos de comida. Essa praga mostrou que Deus tinha poder até sobre os animais que os egípcios adoravam, como Riquete, a deusa com cabeça de rã. Apesar do incômodo, o faraó pediu ajuda, mas depois que as rãs morreram, ele voltou a endurecer seu coração e não obedeceu a Deus. Isso nos ensina que não devemos ignorar os avisos de Deus quando Ele nos chama para mudar nossas atitudes. A terceira praga do Egito, o pó que virou piolhos. Deus transformou o pó da terra em piolhos que atacaram as pessoas e os animais em todo o Egito. Os magos do faraó tentaram imitar esse milagre, mas não conseguiram e admitiram que era o poder de Deus. Mesmo assim, o faraó continuou teimoso e não libertou o povo de Israel. Essa praga mostrou que o poder de Deus é maior do que qualquer magia ou habilidade humana. Essa lição nos lembra que precisamos reconhecer a grandeza de Deus e não depender apenas de nossas próprias forças. A quarta praga do Egito, a nuvem de moscas. Deus permitiu que enxames de moscas invadissem as casas e estragasse tudo ao redor, mas poupou a região de Gósen, onde viviam os israelitas. Isso mostrou que Deus protege seu povo enquanto julga aqueles que se opõem a ele. Mesmo vendo essa diferença clara, o faraó tentou negociar, mas depois mudou de ideia e não libertou os israelitas. Essa praga nos ensina que Deus cuida daqueles que confiam nele, mesmo em meio às dificuldades. A quinta praga do Egito, a morte dos animais. Deus enviou uma praga que matou todos os animais dos egípcios no campo, enquanto os animais
dos israelitas ficaram protegidos. Isso afetou profundamente a economia e a vida diária no Egito. Mesmo vendo o poder de Deus, o faraó continuou endurecendo o coração e não libertou o povo de Israel. Essa praga nos lembra que Deus é justo em suas ações e cumpre suas promessas, seja em bênçãos ou em juízo. A sexta praga do Egito, as úlceras e feridas. Deus mandou feridas dolorosas sobre os egípcios e seus animais. Até os magos, que antes tentavam imitar as pragas, não conseguiram ficar em pé diante de Moisés por causa das feridas. Mesmo assim, o faraó continuou desobediente e não libertou os israelitas. Essa praga nos mostra que quando alguém escolhe seguir sua própria vontade, ao invés de obedecer à vontade de Deus, a consequência da escolha errada levará ao sofrimento. A sétima praga do Egito, a chuva de granizo. Deus mandou uma tempestade de granizo com trovões e fogo que destruiu plantações, animais e pessoas no Egito. Antes disso, Deus avisou que aqueles que se protegessem ficariam salvos. Alguns egípcios obedeceram ao aviso e se protegeram, mas o faraó continuou endurecendo o coração mesmo depois da destruição. Essa praga nos ensina que Deus é misericordioso e dá oportunidades para que as pessoas se arrependam antes do juízo. A oitava praga do Egito, os gafanhotos. Deus enviou uma nuvem de gafanhotos que devorou tudo o que sobrou após o granizo. Isso deixou o Egito em ruínas. O faraó pediu perdão, mas logo voltou atrás em sua palavra e não libertou o povo de Israel. Essa praga mostra que Deus é paciente, mas não aceita promessas vazias. Ele espera sinceridade e obediência. A nona praga do Egito, a escuridão total. Deus enviou 3 dias de escuridão, que os egípcios não conseguiam enxergar ou sair de casa. Porém, a luz continuava onde os israelitas viviam. Mesmo assim, o faraó se recusou a libertar o povo de Deus. Essa praga nos lembra que sem Deus, o ser humano vive na escuridão espiritual e todos nós precisamos dele para ter luz em nossas vidas. A 10ª praga do Egito, a morte dos primogênitos. Deus enviou um anjo da morte que matou o filho mais velho de cada família egípcia, incluindo o do faraó. Os israelitas foram poupados porque obedeceram a Deus e marcaram suas portas com o sangue do cordeiro. Essa praga finalmente levou o faraó a libertar o povo de Israel. Ela nos ensina que Deus sempre cumpre suas promessas e a obediência a Ele é a única maneira de sermos salvos. As 10 pragas do Egito são mais do que histórias de destruição e juízo. Elas revelam o poder, a justiça e a misericórdia de Deus. Cada praga foi um chamado para que o faraó e os egípcios reconhecessem o Senhor como o único Deus verdadeiro e um lembrete de que Deus nunca abandona seu povo. Esses eventos nos ensinam lições valiosas. Deus é soberano sobre tudo e sua paciência tem limites quando escolhemos ignorar sua voz. Mas também mostram que mesmo em meio ao juízo, há proteção e livramento para aqueles que confiam nele e obedecem à sua palavra. Que essas histórias nos inspirem a refletir sobre nossa própria vida, a buscar uma relação mais profunda com Deus e a reconhecer que Ele é o único digno de nossa obediência e adoração. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.